Bom dia, meus queridos amigos. Que a paz do Senhor se faça presente em nossa casa mental, no nosso pensamento, e nesta manhã sublime possamos unir todos os nossos esforços para reconhecer a grandeza do Evangelho do Cristo em nossa vida, que tanto tem nos sustentado, fortalecido as nossas lutas e as nossas esperanças de progresso. Hoje vamos ler Preces Pagas. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: Precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, estu- que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Lucas, capítulo 20, 45 a 47, Marcos 12, 38 a 40 e Mateus 23, 14. Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram nas casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Ora, uma de duas: Deus os mede, ou não mede as suas graças pelo número de palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las pouco ou quase nenhumas por aqueles que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que dá sua misericórdia, se solicite uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso é a lógica. Dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos, para o pobre como para o rico, pois se considera imoral traficar com as graças de um soberano na terra, poder-se ater por lícito o comércio com as do soberano do universo. Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas, é que aquele que as compra se julga as mais das vezes dispensado de orar pelo próprio, porquanto ele considera quite, desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiros o encargo de por ele orar mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega a seu mandato a outro, este a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Nós, nesse instante, queremos convidar os nossos irmãos a elevar os nossos pensamentos até Jesus,
para que possamos agradecer a Deus por todas as lições que o seu Evangelho tem nos trazido, que remete a nós uma caminhada segura em função do papel que cada um somos convidados a vivenciar. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, que nesta hora sublime possamos deixar tudo aquilo que está ao lado das pessoas, daqueles que nos envolvem, para que nós possamos compreender a grandeza desse Evangelho em nossa vida, que tem nos mostrado uma outra forma de viver. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos irmãos, estamos lendo hoje Preces Pagas, e Jesus faz, através dos evangelistas, uma colocação importante. Precatai-vos dos escribas que se exibem de passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e ocupar sempre os primeiros assentos nas sinagogas. Nós observamos que até hoje nós encontramos aqueles religiosos extremamente vaidosos, cheios de aparamentos, todo aparamentado, mas que não têm no seu coração essa caridade moral que nos eleva, que sustenta e que nos agasalha ou que nos acolhe, para que nós possamos sentir o fardo de nossas provações de uma forma mais suave. E por isso que Jesus nos alerta: não façais que vos paguem as vossas preces. Ora, precisamos tomar muito cuidado em relação ao comércio, que muitos ainda recebem e quantos pagam para que as pessoas orem e façam por eles aquilo que eles poderiam estar fazendo. Então, Jesus que nos ensinou a orar, Jesus que nos deu todo o exemplo, que vale pagar as preces. Hoje nós vemos que tem pessoas que pagam as missas, as orações, em função de que o outro ore por aqueles que são seu, especialmente nas datas comemorativas. O que nos custa, o que nos resta é mais do que orar no silêncio de nossos corações, para que a gente possa sentir o nosso fio de ligação do sentimento e do pensamento com estes nossos irmãos. É preciso que a gente saia desta conduta que hoje nós ainda vivenciamos isso. Quantas fortunas são amealhadas com dinheiro alheio. Então, a prece é um ato de caridade, é um trabalho que nós podemos fazer no arrobo do nosso coração. É preciso lembrar que todos nós somos capazes de amar, de envolver o outro com as nossas vibrações. E é tão bom quando alguém nos pede que oremos por eles, porque confia em nossas preces. Cobrar é alguém que se dirige a Deus, é extremamente difícil até de compreender, porque era como se nós estivéssemos vivendo só desse salário, de fazer o bem, mas que o outro me restitua na forma do dinheiro. Queridos irmãos, nós não estamos mais neste tempo, nós estamos no tempo do acolhimento, no tempo de auxiliar os nossos irmãos. É preciso que a gente veja por que Jesus ensinou os discípulos a orar. E nessa oração, ele nos mostra: Pai Nosso, quer dizer, não é meu Pai, o Pai é de todos nós. Deus é que nos criou e ele coloca: seja feita a vossa vontade. Que vontade é esta que nós queremos que Jesus faça para nós com egoísmo, com exclusividade? As leis são para todos. Então é preciso que a gente analise bastante. Muitas vezes, essas pessoas que vivem desses salários ou que têm um dinheiro, que recebem, né,
para fazer celebrações, nós vamos ver que nós somos os culpados, porque se nós procuramos essas pessoas, é porque nós acreditamos naquilo com fé. E muitas vezes desprezamos a fé silenciosa do nosso coração. Deus, ele não mede as suas graças pelo número de palavras e nem repetições de frases. Nós precisamos ver que Jesus leva as nossas orações ao Pai com todos os espíritos para que nós possamos sentirmos fortalecidos. A misericórdia divina se estende para todos nós. E Deus é Pai amoroso. Ele não vai escolher aqueles que estão bem vestidos, é aqueles que trazem o coração cheio de amor, de humildade, de simplicidade. Então, basta que a gente possa, então, perguntar por que eles cobram? Onde está o valor? E isso, meus irmãos, o Evangelho nos disse que isso é uma prevaricação. Deus não vende os benefícios que nos concede, muito pelo contrário, Ele nos dá muito mais do que nós pedimos. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Então, é subordinar a Deus a sua vontade. Então, lembremos sempre que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus é solicitude e as suas leis, para que a gente possa compreender as nossas dores, as nossas lutas, estão dentro de nós. O amor cobre a multidão de nossos erros. Muitas vezes ainda não conseguimos alimentar essa confiança devido ao nosso orgulho, achar que somos melhores que o outro, então nós queremos mais. Não, nós não podemos pensar assim. É preciso que a gente lembre que tudo aquilo que Deus faz para um, Ele faz para todos, porque isso é justiça divina, é a bondade, é a misericórdia de Deus para com todos nós que somos seus filhos. E lembremos que Allan Kardec nos ensina que a razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue às criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Olha quanto isso é importante. E é grave aqueles que recebem. Recebem para fazer as orações, recebem o dízimo. Há tantas trocas financeiras que nós nos assustamos. E ai daquele que faça o escândalo. Então, o Kardec nos mostra que a justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico. Considera imoral traficar com a graça de um soberano na terra e poder-se-ia ter por lícito comércio com as do soberano do universo. Como? Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas, é que aquele que as compra se julga as mais das vezes dispensado de orar por ele próprio, porquanto se considera quites, desde que deu o seu dinheiro. Tá vendo, meus irmãos? Nós muitas vezes levamos essas pessoas às ruínas, porque eles não tiveram bom senso. É o caminho do materialismo. Quanto mais eu receber, melhor é a minha condição de vida. E aqui Kardec coloca: sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar mediante paga? Eu nem sei para quem que estou orando. Vão lá, me coloca o nome para eu rezar tantas missas, tantas preces, e depois eu terei que receber aquilo. Quem que é essa pessoa que eu estou orando? Quem é este espírito? Eu nem o conheço. Já na doutrina espírita, e se tiver na doutrina espírita esses charlatões, que a gente também saia disso, porque o verdadeiro espírita
ele não cobra, ele trabalha, ele tem alegria de contribuir com o bem-estar do seu irmão, porque ele aprendeu que nós devemos amar o próximo como gostaríamos de ser amados. Então, quando alguém põe o nome nos nossos livros de prece na casa espírita, qual que é o nosso papel? É vibrar, é pensar. Mas vocês poderiam me perguntar, mas você nem conhece, mas os espíritos o conhecem. E é para esses espíritos que nós vamos pedir que os visitem, que levam até eles o recurso de que eles necessitam. Meus irmãos, nós estamos no terceiro milênio. É preciso que a gente saia dessas amarras do passado, desses atavismos que tanto têm nos atrasado. Então, nós vamos ver qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandato a outro, este a outro e assim por diante. Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Queridos irmãos, não materializemos o que é divino, não materializemos aquilo que nós podemos fazer na forma do amor, da caridade, com respeito à dor do nosso irmão. Saiamos dessas situações que nos fizeram crer que aquilo era verdade e não passa de grandes embustes, de grande comércio. Sejamos verdadeiramente irmãos uns dos outros, que Jesus possa olhar por cada um. Quanto os espíritos têm nos cobrado para nos aplicar o passe? Você já pensou nisso? Quantos benefícios eles nos oferecem sem nos pedir nada em troca? E é com esse propósito que eu venho convidá-los a elevar o seu pensamento, primeiro agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, pelo amparo, pela força, pela coragem, pelos amigos, pelos os irmãos que estendem as mãos para colaborar conosco e, acima de tudo, que nós saibamos receber, agradecer e nos colocarmos sempre à disposição do Mestre para contribuir com o bem-estar do nosso irmão. Que Jesus possa, nesse instante, nos envolver com as suas bênçãos e que o passe seja o fortalecimento para todos nós. Que a nossa gratidão cresça a todos aqueles que contribuem com o nosso bem-estar, tanto físico quanto espiritual, e que as nossas orações sejam sempre ouvidas por Jesus, com a intenção única de auxiliar, de servir e de assistir os nossos irmãos em dor. Fluidifique a nossa água e que ela se transforme sempre nesse lenitivo que tanto necessitamos. Amado Jesus, agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado e que o Evangelho nos esclareça, nos faça enxergar a verdade. Obrigado, Senhor, que a doce e inefável paz do seu Espírito nos sustente agora e sempre. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, queridos irmãos, amigos de nossa caminhada. Que assim seja.